capítulo 5, versículo 4. Apocalipse 5, versículo 4 e versículo 5. Aleluias. O Senhor já curou nesta noite. A gente às vezes fica naquela, mas Ele pode. Não, Ele não pode, Ele já curou. A fé diz, não, a fé diz que Ele já fez. Apocalipse capítulo 5, todos acharam aí? Amém? Diz assim, versículo 4. A partir do versículo 3, tá bem? Versículo 3 assim diz: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em algumas traduções, desatar os seus 7 selos. Amém? Esse texto é muito interessante. O tema dessa mensagem é a vitória eterna de Jesus. Porque esse texto é muito interessante quando João é colocado diante de um fato. O fato era que precisava abrir o livro. Ele tem ali a revelação e ele vê que o livro estava fechado. Havia um livro fechado. Nós não vamos falar aqui dos significados do livro, nem em si do Apocalipse, mas eu quero falar daquele que foi... aquele que podia abrir o livro. Então nessa mensagem João é colocado diante de um fato, e a esperança ela é trazida à tona para confrontar o amargor que estava na vida de João. Naquele momento havia um amargo, um sentimento amargo, um sentimento de desilusão, porque não havia solução aparente para aquele problema. Qual era o problema? Era o livro que estava fechado, e ninguém podia nem olhar para ele, nem muito menos tentar abri-lo. E João, ele olha, ele diz no versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado com condições de abrir esse livro. E aí nós vamos olhar que ele é convidado. João, ele é convidado por um dos anciãos a contemplar que naquele meio havia alguém com condições de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele diz no versículo 5, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E é sobre esse vencedor que nós queremos falar nessa noite. A identidade desse vencedor. O ancião diz que ele era a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele estava falando que esse vencedor, aquele que venceu era Jesus, era aquele que tinha condição naquele momento de abrir aquele livro, ou seja, alguém que tinha um poder superior a qualquer um que estava ali, alguém que tinha uma condição extraordinária, acima de qualquer um que estava, que já houve, que haveria, que poderia abrir o livro. Ou seja, a esperança ela é trazida à tona quando o ancião diz, olha, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro. E é sobre esse leão da tribo de Judá, é sobre esse cordeiro de Deus, que João capítulo 1, versículo 9, ele fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre esse cordeiro que eu quero falar nessa noite. É sobre aquele que tem condições, a raiz de Davi, como Apocalipse 22:16 fala que ele é a raiz de Davi. Essa identidade trata-se de Jesus. E no livro de Isaías capítulo 9, nós vamos encontrar que esse vencedor, ele teria atributos. E eu quero que você guarde bem isso, que o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, aquele que venceu para abrir o livro,
Ele tem atributos de vencedor, e os atributos de vencedor era colocado em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz, no momento mais angustiante da nossa vida, no momento mais terrível que talvez possamos viver, ou tenhamos vivido, nós podemos contemplar que o príncipe da paz, quando ele mora dentro da nossa vida, ele faz uma revolução em nosso coração. Ou seja, no momento de total desespero, alguém chega e diz: olha, eis o vencedor, aquele que venceu para abrir o livro. No momento em que João, a desesperança tende a tomar conta do cenário, João é apresentado àquele que podia abrir o livro, porque ele venceu. E muitas vezes, irmãos, nós não tomamos ciência, melhor dizendo, nós não tomamos ciência dessa vitória de Jesus. Nós vemos muitos crentes, homens e mulheres, derrotados, se sentindo-se derrotados, porque não toma ciência desse vencedor. Não toma ciência que esse vencedor, ele está no meio de nós. Muitas vezes, ele seria chamado conselheiro, e as pessoas estão em desespero. Deus forte, ele é Deus forte. Ele é Deus forte acima da enfermidade, Ele é Deus forte acima do desemprego, Ele é Deus forte acima de todo mal, de toda potestade, de tudo que possa haver. Ele é Deus forte, Ele tem força, Ele tem poder. Ou seja, o nosso Jesus, Ele é Deus forte. Então o que pode me fazer o homem? O que pode me fazer o mal, se o meu Deus é forte? Se o meu Deus é forte, querido, se o teu Deus é forte, Ele seria chamado Deus forte. Se Ele é forte, por que temer o mundo e as suas consequências? Por que teme tanto nessa noite, sendo que o teu Deus é forte? Por que você teme? Porque eu temo muitas vezes diante das circunstâncias dessa vida, se o meu Deus é forte, se o meu Deus é conselheiro, se o meu Deus é Pai da eternidade, ou seja, a eternidade está em suas mãos, nada escapa da sua força, nada escapa do seu poder, nada escapa do seu domínio, nada escapa da sua presença, porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que nos desesperamos diante de tantas situações, se o meu Deus é príncipe da paz? Se Ele disse que estaria comigo, Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que vou enviar o Consolador, e Ele estará, e eu estarei através do Consolador convosco. E aí nós vemos, mas sobre o que Ele venceu? Jesus, primeiro, João 16, 33, ele diz assim: tendo dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vence o mundo de pecado e as suas consequências. O mundo está caminhando de mal a pior, e parece que não há esperança, parece que não existe mais esperança. Quando nós ligamos a televisão, quando nós saímos na rua, quando nós compramos um jornal, uma revista, quando você olha uma manchete em algum lugar, quando você vê alguma coisa, parece que não há esperança. As pessoas estão desesperançadas, porque elas não conheceram esse príncipe da paz, porque muitas não conhecem esse Jesus que venceu o pecado. Muitas vezes o crente diz: eu não consigo vencer o pecado. Você consegue, porque o seu Jesus venceu o pecado, e Ele disse: eu venci, tenha paz,
porque eu venci o mundo. Vocês terão aflições, vocês terão momentos de tristeza, vocês terão momentos de angústia, vocês terão momentos em que falarão, talvez não dá mais, eu não consigo mais, mas tem de bom ânimo, eu venci, e você vai vencer também, aleluia. Esse você vai vencer também, porque está implícito no texto, porque ele diz, tem bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, eu posso vencer. Se ele venceu, você pode vencer, irmão. Não é o mundo que vai te derrotar, não. Para com medo, deixa o medo de lado. Tem crente com medo de que o mundo vai derrotá-lo, tem crente com medo que o mundo vai acabar com ele. Jesus já venceu o mundo por nós, Jesus já venceu o pecado. Jesus, por isso que João capítulo 1, 29, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução para o mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã, sexta-feira santa, quantos deixarão de comer carne, porque diz que agrada a Deus? Não vemos sentido nenhum. Mas se tiver peixe eu como também, não tem problema. Não é esse o problema. Mas as pessoas estão tentando agradar a um Jesus que morreu, mas nós queremos agradar a um Jesus que ressuscitou, porque ele venceu a morte, aleluia, ele venceu, por isso ele disse, olha, você vai ter aflição, talvez na sua caminhada, quantas vezes você para e diz, Senhor, mas se eu lá no mundo estava tão fácil, depois que eu aceitei Jesus, a coisa ficou tão difícil. Ficou difícil sim, vai ficar pior. E vai ficar pior. Porque o mundo, ele odeia aqueles que não são dele. E você passou a não ser mais desse mundo, você agora é propriedade do Senhor. Você é propriedade do céu. E quando você é propriedade do céu, o mundo vai lutar contra você. Depois, Apocalipse 1,18 diz, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. A expressão chave denota autoridade. Quem tem chave tem autoridade sobre aquele lugar. Quem tem chave está autorizado a entrar e sair daquele lugar. Quem tem chave tem posse daquele lugar. E Jesus disse, eu tenho a chave da morte do inferno. Ou seja, Jesus vence a morte. Jesus agora ele vence a morte. Esse é o segundo item, Jesus vence a morte para que eu e você vencesse a morte. Mas como? Se nós morremos? Sim, nós morremos. Mas se Jesus não tivesse vencido a morte, a gente morreria, iria direto para o inferno. Se Jesus não tivesse vencido, eu iria fechar os meus olhos e abrir os olhos lá no inferno. Se Jesus não tivesse vencido, você ia direto para o inferno, querido. Mas porque ele venceu a morte, porque ele tem a chave da morte do inferno, ele pode nos dar vida, ele pode nos dar abundância de vida, ele pode nos dar vida e esperança. Que no dia que o nosso corpo terreno, a nossa casa terrena se desfizer, nós temos um edifício, como diz a palavra do Senhor. Ele disse assim, eu vou preparar lugar, e se eu eu voltarei outra vez a vós, e vos levarei para morar comigo. Essa é a esperança do cristão, irmão. Quando essa casa terrena tombar, quando esse corpo cair, descer a sepultura, eu acordarei lá com o Senhor na glória eterna, e viverei eternamente com meu Senhor. Essa deve ser a esperança do crente, porque o crente tem que acreditar que Jesus venceu a morte. Ele diz, e vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte do inferno. Nada pode arrebatar você das mãos do Senhor. A vida ele te deu. Mesmo que você amanhã tome, mesmo que amanhã você morra em situação difícil, morra com câncer, morra seja lá o que for, num assalto. É lógico que nós não queremos que isso aconteça, entende? Nós não queremos.
Mas a nossa esperança, que esse corpo vai se desfazer, como eu vou morrer eu não sei, mas a minha esperança é que eu tenho que acordar na glória eterna com Cristo, eu tenho que um dia morar com Ele, porque o meu Jesus venceu a morte, o meu Jesus venceu o inferno por mim, o meu Jesus, Ele venceu, Ele toma a chave da morte no inferno por mim, por você, para que um dia eu e você, e Ele diz, aonde eu estiver, vocês estarão também. Essa é a esperança do crente, querido. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, a morte não pôde deter Jesus. No terceiro dia Ele ressuscitou, e eu quero dizer uma coisa para você, a morte não pode nos deter, a morte não pode nos deter, porque o meu Jesus venceu a morte, e ela não vai me deter, ela não pode me deter, porque o meu Jesus venceu a morte, simples assim. Talvez alguém olhe para você e fale, mas você é comedor de arroz e feijão, então eu posso ser comedor de arroz e feijão, eu posso ser comedor de ovo, eu posso ser comedor de picanha também, o que tiver a gente come, mas de uma coisa eu sei, eu sou humano, e essa casa vai se desfazer, mas o meu Jesus venceu por mim, para que aonde Ele estiver, isso é promessa, querido, promessa de um vencedor. Só alguém que venceu pode prometer, só alguém que tem característica de vencedor pode te prometer algo dessa natureza, e a Bíblia diz que Ele venceu a morte, o inferno, Ele desceu, a morte não pôde conter Jesus, e Ele sobe dizendo, eu vou preparar lugar e vocês vão morar comigo. Essa promessa, queridos. Às vezes a gente se debate tanto, fica brigando tanto com a gente mesmo, fica brigando com Deus, fica brigando com tanta coisa. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica como aquela hiena, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Fica reclamando tanto. Olha, esses dias eu estava pensando, queridos, eu até comentei em casa, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo no mundo. Desastres, catástrofes, guerra, fome, pessoas morrendo ao nosso lado, e nós crentes às vezes ficamos com picuinha, dentro da igreja, picuinha entre nós mesmos, porque um não olhou para mim, porque eu não gosto do outro, porque o outro me olhou feio, porque o outro cruzou o carro na minha frente, porque o outro fez isso, porque o outro, a gente fica com tanta picuinha, e se esquece, que o céu nos aguarda, se esquece que a glória nos aguarda, e a gente fica com picuinha do mundo, porque o outro sentou no meu lugar, porque o outro passou na minha frente, deixa passar na frente, irmão, no trânsito, deixa embora, porque o outro lá no meu emprego ganha 10 reais a mais que eu, e que ele ganhe 100, 1.000, 200, 300 mil a mais que você, que ele ganhe 1 milhão a mais que você, mas que você vá para o céu, não perca a sua paz por causa de picuinha, e a gente fica brincando de ser crentes, com picuinhas na nossa vida, picuinhas na família, picuinha entre irmãos. Irmão, eu não sou certo, você não é certo, se olhar para mim, você vai achar tanto defeito, você conviveu uma semana comigo, você vai falar, não acredito que era desse jeito, eu sou chato, eu sou ignorante às vezes, eu sou, mas eu vou morar no mesmo céu que você, querido. Eu pretendo chegar lá. E a gente fica com tanta coisa. E a gente fica com tanta coisinha. E Jesus disse, olha, eu estou vivo, eu venci. Eu venci o mundo. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Eu venci, vou vir buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. A palavra de Deus diz que Ele virá buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. E quando Ele fala vier buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras, eu fico perguntando, aonde eu estou enquadrado nisso? Aonde eu estou enquadrado nisso? Depois, Jesus venceu o inferno. A Bíblia diz, Apocalipse 20, capítulo 10, versículo 11, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a bestas e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre.
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A palavra de Deus diz que o trono branco, João vê o trono branco, a glória era demais, que a presença do céu e terra fugiu da presença ali, era demais, a glória era demais, mas ele viu que o diabo, os seus anjos, aqueles que enganavam, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Hoje em dia, sabe por que nós ficamos com muita picuinha? Porque nós nos esquecemos que o inferno é real. Nós nos esquecemos que o inferno é real, e nós começamos a procurar perfeição nas pessoas, porque nós esquecemos que o inferno é real, e quando nós olhamos para o céu, nós vamos ver que o céu vai entrar um monte de gente imperfeita, vai entrar um monte de gente que não merecia estar lá, inclusive é esse que vos fala, não merecia o céu, mas eu vou entrar lá. Ainda que é pela porta estreita, ainda que é cambaleando, ainda que é tropeçando, mas eu quero chegar lá. E quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos que o inferno é real, nós vamos ver que o nosso Jesus venceu o inferno por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que eu e você, que a visão bíblica, irmãos, nos persuade a crer que o céu é indescritívelmente melhor do que nós podemos sonhar, do que nós podemos imaginar, e esse Jesus preparou para nós o céu. Então não perca a sua esperança por qualquer coisinha não, irmãos, não vale a pena, isso que eu estou te falando não está no script não, tá? Não vale a pena perder a salvação, porque o Aquino olhou feio para você. Não vale a pena, né, Aquino? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena perder a comunhão com Deus, porque alguém passou na frente de você no trânsito. Não vale a pena perder a comunhão com Deus. Não vale a pena, querido. Não perca a comunhão com Deus por causa dessas picuinhas do mundo. Não perca a sua comunhão com Deus por causa de um monte de coisa que colocam-se na sua frente, porque o diabo tem colocado um monte de coisa na frente dos crentes hoje, e o crente hoje não sabe mais nem que é certo, que é errado. Tem muita crente que não sabe mais. O liberalismo teológico tomou conta de algumas igrejas de tal forma, que tem crente hoje que não acredita mais que a Bíblia é literal, não acredita mais na totalidade, na inerrância da palavra de Deus, não acredita mais na Bíblia Sagrada. Estão caminhando a passos largos, sabe-se lá para onde, mas Jesus venceu para quê? Porque João 10 diz que ele venceu para que você tenha vida e vida em abundância. E ter vida e vida em abundância, querido, não é ter essa abundância que o mundo está pregando, não é ter essa abundância que o mundo está dizendo que você precisa ter, e algumas igrejas estão pregando isso, que você precisa ter carro do ano, carro zero, casa não sei das quantas, precisa disso, daquilo, precisa fazer tanta coisa para ter abundância, para mostrar que você é alguém. E ter abundância não é isso. Ter abundância é ter paz com o Senhor. Ter abundância é colocar a cabeça no travesseiro e sentir paz com o Senhor. Ter abundância é colocar a cabeça no travesseiro, ainda que seja num barraquinho, mas colocar a cabeça no travesseiro e dizer: olha, se eu partir hoje, amanhã eu estarei com o meu Senhor na glória. Isso é abundância, queridos. Isso é abundância. Tem tanta gente buscando abundâncias. Eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas, não é nada disso. Eu estou dizendo que a abundância não se resume a bens materiais, mas a abundância se resume à comunhão com Deus, com a comunhão com aquele que venceu a morte, o inferno, venceu o pecado, para que eu pudesse morar com Ele. Essa é a verdadeira abundância, é ter comunhão com Ele. É saber que no momento da angústia Ele vai me socorrer. É saber que no momento da angústia Ele vai estender a mão e dizer: filho, vem comigo, porque eu estou aqui, eu seguro na sua mão, vem comigo. Abundância
É poder olhar para a cruz e ser participante dela, queridos. Essa é a abundância que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Abundância é olhar para os heróis da fé, homens que deram a sua vida, que escorreram o sangue do seu corpo, que deram literalmente o seu corpo jogado. Abundância é aqueles que foram sacrificados aos leões, mas que puderam contemplar a glória de Deus. Na abundância não é o que o século 21 está pregando, crentes fracos, crentes falidos, muitas vezes buscando uma abundância que não é a abundância da glória de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham de verdade, querido. A abundância que ele está dizendo é uma vida de verdade. É uma vida de verdade sem máscaras. Uma vida onde eu posso chegar diante dele e falar assim: Jesus, eu sou assim. Eu tenho esse erro, esse pecado, essa falha. Me ajuda, né? É tirar a máscara diante dele. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4 que nós seremos arrebatados com o Senhor. Nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. Estaremos para sempre com Ele. E essa promessa, ela não veio de um apóstolo. Essa promessa não veio de um pastor. Essa promessa não veio de um bispo, essa promessa não veio de um profeta, essa promessa veio do Senhor. Essa promessa veio do Senhor porque nós estaremos com Ele eternamente. Essa promessa veio dele. Essa promessa veio daquele que venceu, aquele que teve uma vitória eterna. Aquele que chorava, aquele que foi achado digno de abrir o livro, aquele que veio, que foi a esperança de João, quando a desesperança bateu a porta. É esse Jesus que você tem que sair daqui nesta noite, acreditando, o Jesus da esperança, aquele que é a esperança, o vencedor, é a esperança no meio da desesperança. Eu não sei o que você vai passar amanhã. Eu não sei nem o que eu vou passar amanhã. Aliás, não sei nem o que eu vou passar hoje. Mas a verdade é uma só. O meu Senhor é o meu Deus da esperança. Não esqueça disso. O vencedor, Ele venceu para te dar esperança de uma glória futura. Esperança no meio das tribulações. Esperança no meio das angústias. Esperança no meio das enfermidades. Esperança. E para concluir, ele pergunta em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Uma pergunta que não tem, eles não podem responder, a morte não pode responder, o inferno não pode responder, porque eles perderam, porque o meu Jesus ressuscitou. O seu Jesus ressuscitou. Em pleno século 21, onde as pessoas estão lutando. Você sabe que, ultimamente, de alguns anos para cá, você vai percebendo, e os irmãos que têm mais idade de evangelho, vai percebendo que a estratégia do nosso inimigo não é mais lutar contra os crentes, pelo menos aqui, tá? Aqui, a nível da onde nós estamos. Não é mais lutar. Ele não luta mais contra a gente. Não. Ele até apoia alguns crentes. Sabia disso? Ele até apoia. É lógico que ele continua lutando. Quando eu digo não lutar, estou parafraseando aqui, tá? É lógico que ele sempre vai lutar, mas ele apoia até algumas pessoas. E as pessoas começam a viver uma vida de evangelho fraco, uma vida de evangelho vazio, uma vida de evangelho sem esperança, uma vida de evangelho sem céu, uma vida de evangelho sem glória eterna, uma vida de evangelho sem evangelho. E pior, estando todas as semanas na igreja, estando todos os dias às vezes, e falando de Jesus, mas estão vivendo uma vida de evangelho vazia, uma vida do evangelho fraco. Mas nós não. A palavra de Deus que Jesus, ele venceu. A vitória eterna é essa. Ele foi achado digno de abrir o livro. Só um vencedor
pode te prometer a vitória sobre o pecado. Só um Cristo vencedor pode te prometer a vitória sobre o inferno. Só um Cristo vencedor pode te prometer a vitória sobre a morte. E só um Cristo vencedor pode te prometer o céu eterno, uma glória eterna, vida eterna com Ele. Vida eterna com Ele. Eu li uma frase para a gente encerrar, alguma coisa assim: quanto mais de Deus eu tenho, menos da terra eu tenho. Menos da terra eu tenho. Guarde essa palavra. Jesus venceu, queridos. Hoje estão dizendo que Jesus não venceu, não. Jesus não venceu, não. Alguns estão dizendo, não, isso é mito. Isso é invenção. Isso é o cristianismo que inventou isso, os cristãos que inventaram isso. Não. A Bíblia diz que Ele venceu para que eu e você tivesse vida, e vida com abundância. Amém?